pressão tremenda. O que foi feito por sua parte para poder arrumar tudo e deixar o time com essa pegada que entrou hoje aqui na Fonte Nova? Primeiramente, assim, eu acho que se em alguns momentos faltou um pouquinho daquilo que os atletas têm de capacidade técnica de poder fazer, de organização tática, eu acho que nesse período todo, uma coisa que não faltou em momento algum foi a determinação, a vontade de poder fazer com que as coisas pudessem ser melhores. A gente teve uma viagem bem complicada, jogar contra o Vasco lá nunca foi fácil para ninguém. Equipes que se prepararam muito para esse retorno, quase 30 dias aí de treinamento, mas de 10 a 13 dias de folga. Então, assim, a gente não parou hora nenhuma, a gente sempre com sequência de jogos importantes, jogos decisivos, e a gente sabia que ia ter sofrimento nesse retorno. Então, a gente conseguiu classificação na Copa do Brasil com muita dificuldade, mas é um momento especial para o clube também, é uma classificação muito importante, as quartas de final de uma Copa do Brasil. Fizemos, na minha concepção, assim, um ótimo jogo contra a Chapecoense. Todos reconheceram muito isso lá, principalmente. E fomos surpreendidos aí no nosso retorno. Primeiro com o problema no aeroporto em São Paulo, em Guarulhos. Ficamos quase 12 horas aí em trânsito, né? Saindo de Chapecó até poder chegar aí a Salvador. Todo mundo muito cansado. Eu que não joguei, que não jogo, eu estava morto, assim, fisicamente falando, né? Sem contar as questões emocionais. E, para nossa surpresa, nós fomos recebidos de uma maneira que eu não posso aceitar de forma alguma. Todos nós somos profissionais, nós precisamos ter o direito de poder ir e vir e voltar para a nossa casa em segurança. E a gente foi recebido de uma maneira que deixou estragos, assim, né, no nosso grupo, nossa comissão. A gente não sabia como poderia reverter isso. Jogadores que ficaram emocionalmente muito abalados, mas nós tomamos uma decisão de abraçá-los, de abrirmos mão do treinamento de sábado, fizemos todo o trabalho de recuperação, junto com o departamento de fisioterapia, fisiologia, departamento físico, os massagistas, o grupo de apoio, todo mundo empenhado em poder passar uma palavra de carinho para todos os atletas. E a gente tentou tirar um pouquinho dessa carga que é colocada, né? O futebol é um esporte em que você tem os 3 resultados sempre muito presentes, e eu tenho uma concepção de que a gente não pode nem comemorar muito os momentos positivos, ficar agora entusiasmado e achar que está tudo bom, porque não está, e eu tenho muita consciência disso, e os atletas também têm. É muito fácil falar agora que foi tudo perfeito, e não, a gente sabe que não foi. Como também nos momentos ruins a gente tem que avaliar que nem tudo foi tão ruim assim. Teve coisas boas, coisas importantes, teve sem treinamento. Eu falo assim, a gente não consegue treinar, é só recuperar de jogo para jogo, mas os atletas com muita dedicação, eles têm empenhado muito nas palestras, nas conversas individuais, de vídeo, de mostrar numa prancheta como é que a gente acha que deve ser. E eles têm, de alguma forma, incorporado isso e colocado em prática. E já no jogo contra a Chapecoense, já vi muita coisa positiva, hoje também. Então, assim, eu só tenho que lamentar o que aconteceu na nossa chegada. Eu tenho muita noção do que o verdadeiro torcedor do Bahia vai estar com a gente em todos os momentos, vai estar com o clube em todos os momentos, seja nos triunfos, nas derrotas, nas dificuldades, porque sempre estiveram, e não vai ser agora que eles vão nos abandonar. A gente lamenta muito o que deixou de conquistar, futebol tem dessas coisas, mas a gente precisa principalmente ter cabeça, tranquilidade,
continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor. Anderson, a gente busca sempre ser justo e quando entendemos que o time não jogou, criticamos. Hoje entendemos que o time fez uma boa partida, uma boa apresentação, ou melhor, repetiu uma boa partida, e aí a gente parabeniza o elenco pela partida e pelo resultado. Até que ponto poder repetir a equipe e poder ter dois bons níveis de atuação lhe dá para você o alento de que começou a trilhar o caminho certo e de que a equipe pode e deve sim se recuperar nas competições, principalmente no Brasileirão? Quando a gente chega, a gente vai encaixando uma peça ou outra. Eu já cheguei no meio de uma semifinal de campeonato e não tinha como fazer muitos movimentos ali, sem oportunidade de treinar, ainda chegando, todo mundo... É claro que todo mundo fica olhando para você de uma maneira assim, pô, o que esse cara vai fazer agora? Vai me tirar, vai me colocar? Então, assim, eu, como mineiro que sou, né? Embora tenha nascido em São Paulo, mas eu fui para Minas com 3 meses, então me considero mineiro. A gente sabe que tem que tomar algumas atitudes de maneira tranquila, né? Com doses homeopáticas mesmo, aos pouquinhos, vai colocando um ou outro detalhe. As mudanças muito drásticas, elas não são assim bem-vindas, eu acho que elas não funcionam. Então eu fui conversando, a gente foi entendendo, eu fui conhecendo um pouquinho mais os atletas nos jogos, a gente foi encaixando uma peça ou outra. A gente não vai ter uma equipe titular, você pode ter certeza disso, nós vamos ter um grupo que vai estar sempre representando muito bem o nosso torcedor, a tradição do clube. Então, acho que foi importante o entendimento, né? A mexida para essa partida não seria interessante, porque não tivemos tempo para nada, absolutamente só recuperar. Mas todos os atletas se dedicaram muito, vocês não têm ideia de como alguns atletas se apresentaram ontem no hotel, entendeu? Com muitos problemas físicos mesmo, de tornozelo, de perna pesada. O próprio Gregory agora não conseguiu terminar o jogo. Então, assim, a gente tem que enaltecer muito a dedicação de todos eles, o empenho, e saber que provavelmente na quarta-feira a gente não consiga colocar muitos desses atletas em campo, infelizmente. Eles estão indo no limite do limite. A gente precisa pensar um pouquinho em colocar uma turma que possa, valorizar ainda mais essa competição que é tão difícil, mas a gente precisa ter jogadores que possam estar inteiros ali. Então a gente vai ter que avaliar muito caso a caso, porque está muito próximo já da gente poder fazer essa partida. Anderson, os bons treinadores têm que ter cartas na mão, né? Tem que ter um repertório muito variado para poder gerir um grupo de alto nível. Na saída do jogo, o Zé Rafael falou o seguinte: o Anderson trabalhou com a gente nas últimas horas e tudo que ele pediu nós fizemos em campo e o resultado foi esse. O que você fez de diferente aí para mudar o Bahia, né, para fazer esse jogo tão importante, já que a última participação aqui na Arena, o Bahia não conseguiu fazer gols? Assim, eu fui talvez assim mostrando para eles assim um caminho, né? O futebol tem vários caminhos e dentro daquilo que eu tenho observado, eu fui trilhando um pouquinho o caminho desse grupo, né? Do que a gente pode fazer, explicando para eles por que a gente faz. E é engraçado porque eu sempre fiz isso com os treinamentos. Agora, sentar com os jogadores, né, em grupo, individualmente, em pequenos grupos, por setor, né? Então, trabalhei ontem à noite, hoje pela manhã, antes um pouquinho da pré-eleção, chamando quase que individualmente cada atleta, mostrando o que eu estava pensando. Ressaltar também o grande trabalho do DAT, né? É isso? Cada um tem uma sigla assim, diferente do DAT, que é o Departamento de Análise de Desempenho, a direção do Bahia, né? O Diego está muito próximo da gente, todo mundo assim, muito envolvido em poder dar o seu contributo para esse momento. Então, o que a gente fez foi passar um caminho, mas assim, um mérito todo, gente, dos atletas, que de alguma forma aceitaram essas informações, tentaram fazer, às vezes com alguns desencaixes que são normais, mas eles estão tentando fazer e isso eu acho que foi muito importante para a gente. Anderson, você disse na resposta anterior que
Nem tudo está ótimo, nem tudo está ruim. O que é que precisa melhorar nesse time, já que você fez a sua 6ª partida dirigindo a equipe do Bahia? O que é que precisa melhorar na sua ótica? O que eu falei assim, que quando você perde, não está tudo errado, e nem quando você ganha, também não está tudo certo. Essa avaliação tem que ser feita diariamente, como eu faço, entendeu? Assim, eu vou avaliar agora o jogo com mais tranquilidade, sem a emoção que a gente está envolvido aqui, verificar o que pode ser ajustado, pegar os atletas novamente, né, mostrar para eles as coisas que foram muito boas, as coisas que a gente teve um pouquinho de dificuldade. Então é esse o trabalho, isso independe de resultado. A gente precisa ter isso. As competições que nós estamos disputando, e principalmente o brasileiro, é uma competição a longo prazo, uma competição de resistência e principalmente de resiliência mesmo. A gente poder resistir às dificuldades e levantar e continuar firmes. Uma das coisas que eu falei com eles hoje na pré-eleição é que a gente, não era o momento, a gente, mesmo com todos os problemas que a gente estava vivendo, não era o momento de dar um passo para trás, não era o momento de ficar acuado, era o momento de dar um passo para frente, de enfrentar essas dificuldades, né, porque a gente era capaz e fomos capazes de poder reverter isso. Henderson, você já teve o time sem lateral direito, sem centroavante, sem atacante até às vezes, e nesses 2 jogos você teve praticamente uma equipe completa. Falando mais de 2 peças que acabaram de chegar, eu queria que você falasse do Bruno, falasse do Gilberto, desses 2 resultados positivos nas últimas 2 partidas. Eu não gosto de falar individualmente, né, porque eu trabalho em equipe e valorizar uma ou outra peça é sempre muito difícil, mas são 2 jogadores já experientes, jogadores de ótimo nível, jogadores que têm um entendimento muito bom, e o grupo do Bahia, né, é um grupo que recebeu muitíssimo bem, né, não só a comissão técnica nova, mas recebeu muito bem esses atletas. Então foi muito interessante, né, porque eu até falo assim, eu acho que a gente tem que receber quem está chegando da mesma forma que a gente gostaria de ser recebido quando a gente chega em algum lugar. E eles foram muito amorosos, né, carinhosos, na verdade, né, com quem está chegando, rapidamente já enturmando, falando algumas coisas que são importantes com quem chega, vai morar onde, como é que é, onde é mais fácil, mais difícil e tal. Então, assim, foi uma atitude muito bacana deles, e isso trouxe tranquilidade para quem está chegando. E eu acho que isso é o mais importante. Talvez não estivesse no nosso planejamento a questão do Bruno de iniciar tão rapidamente esse processo, né? Mas com a lesão do Nino a gente teve que antecipar. O Gilberto já estava inserido no contexto, no grupo, já vinha treinando, já estava mais adaptado. Beleza? Obrigado.